aos nossos trabalhos. Convido, então, a todos para sentarem-se de forma confortável, coluna ereta, facilitando o alinhamento dos chakras. Olhos fechados, facilitando a percepção, aos poucos, do plano espiritual que nos circunda, que nos envolve, que desde muito cedo hoje trabalha o nosso ambiente doméstico para estar conosco, com todos nós encarnados, que fazemos parte deste grupo, desta família de estudos, com os seres desencarnados que nos acompanham, que por um motivo ou outro estão entre nós, e também por todos aqueles que estão em nosso pensamento, que mentalizamos. Verdadeiro plano de trabalho espiritual se envolve nisso tudo e nos presenteia com trabalhos de resgate, de socorro, de amparo. Por isso, eu convido a todos que estão aqui agora ou que assistirão essa palestra em um outro momento, que mentalizem as angústias, os medos, tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que queremos nos libertar, e que jogue isso tudo para o universo, que jogue isso tudo nas mãos do nosso Pai, do nosso Criador, pedindo de forma humilde, confiante, sincera, auxílio, orientação, discernimento, coragem, tudo aquilo que necessitamos para compreender o que se passa conosco e para podermos visualizar caminhos, saídas, estratégias de fortalecimento pessoal, de crescimento, de ampliação de nossos horizontes. Deixando o foco somente aqui neste momento, dando uma pause à nossa mente para todos os assuntos que não poderemos agora tratar, resolver ou refletir. Simplesmente abrindo-se para a assimilação de novas reflexões, de conhecimentos e também abrindo os nossos campos energéticos para a transmutação energética que se processa e que se mostra tão necessária à nossa evolução em momentos de transição planetária. Que Deus nosso Senhor e seu Filho Jesus Cristo, nosso governador e mentor maior, estejam conosco, aqui, agora, sempre e para sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Tudo certinho? Olha só, para lançar o nosso tema de hoje, eu vou fazer uma pergunta antes de introduzi-lo. A Nádia e o Germano não valem responder, porque eu já adiantei mais ou menos o assunto. A Tata também está lendo. O resto todo pode responder querendo, tá? O que vem à mente de vocês a essa pergunta? Qual seria a maior arma do ser humano? A arma que o ser humano tem ao seu dispor. A Dora já sabe pela cara também.
A arma que o ser humano tem ao seu dispor e é a arma que mais fere. A palavra. Que fácil, né? Como deve ter pensado nisso, né? E eu me achando aqui. Mas é que é bom para. Eu sempre gosto de lançar uma reflexão para a gente. A estratégia de lançar a reflexão num grupo é para que a gente consiga criar, fortalecer essa egrégora do grupo, todos numa mesma sintonia, para chegar no mesmo objetivo. Então, eu preparei uma conversa aqui hoje que diz respeito ao poder da palavra, né? Só que antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que precede a palavra e o que decorre da palavra quando ela é dita de forma sistemática, né? O que vocês acham assim que precede as palavras? Ou pelo menos deveria preceder? Quem é que arrisca aí um palpite? Que pode não coincidir com ele. O pensamento? Perfeito, né? Então, sempre antes da verbalização do som, a gente não fala uma coisa assim, né? Salvo o Gilberto, por exemplo, um médico psicofônico que está se comunicando com a gente sem estar consciente, né? Mas nós todos, antes da gente exteriorizar pelo som, os que podem, né? Nós temos o universo dos pensamentos, né? E uma palavra, não é? Uma postura sonora de vida, né? Repetida, né? Vivida de forma verdadeira, acreditando naquilo e repetida, acaba se exteriorizando até num comportamento. Então, para a gente entender bem essa questão do poder da palavra, a gente vai falar um pouquinho sobre pensamentos, vamos falar um pouquinho sobre a palavra propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre comportamento e vamos, ao final, tentar pensarmos aqui juntos como é que nós podemos melhorar, não é, o uso da palavra em nosso uso da palavra, do pensamento e do comportamento em nosso favor, né? Então, para começar a falar em pensamentos, né, nós temos aquela frase que o mentor já nos disse muitas vezes e que a gente, o mentor Kilmack, né, já nos disse muitas vezes e que a gente ouve, né, de pessoas que têm maturidade, sabedoria espiritual, não é? Que é a afirmação de que nós somos o que pensamos. Lembram? Então, na verdade, o que significa esse ser o que pensamos, né? Que nós, a nossa vida, ela não cria os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que criam e que fazem a atmosfera da nossa vida. A questão é que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, eu insisto nessa tecla, né? E isso significa dizer que nós temos essa centelha divina no âmago do nosso ser, que nós temos todos os atributos de Deus enraizados desde a nossa criação. Nós temos todas as respostas para todas as perguntas e para todas as aflições em nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso significa dizer que nós fomos criados com os atributos puros do amor, da paz e da felicidade. O amor na concepção de um sentimento extremamente nobre e incondicional, a paz na concepção de que nós somos seres pacíficos e nós podemos e devemos nos autoafirmar em sentimento de paz, de não guerra,
E a felicidade, no sentido não de uma felicidade emotiva, né, com picos de euforia, mas a felicidade no sentido de um estado de espírito tranquilo e permanente, sempre. Nós somos isso. A nossa essência, desde a nossa primeira vivência no mundo, como homens, como seres humanos, e mesmo antes disso, quando nós passamos pelos outros estados da natureza, né, a nossa essência é essa. É um ser pacífico, amoroso e feliz, estável. Né? Só que por conta do nosso livre-arbítrio e por conta de aspectos socioculturais por nós vivenciados, nós reprogramamos o nosso cérebro para padrões de comportamento, para padrões de pensamento, para padrões sociais, né? Para sermos aquilo que a sociedade espera da gente, aquilo que os nossos pais esperam da gente, os nossos amigos. Tem pessoas que vivem uma vida inteira, não é? Vivendo para suprir a expectativa do outro. Então, se concentra muito mais em observar como é que é o outro, aquele outro que é importante para a gente, né? E na ânsia de ser aceito e amado, ser aquilo que o outro espera, né? Ou nós nos colocamos na posição de que, para sermos verdadeiros, para testarmos um amor verdadeiro, uma aceitação verdadeira, criamos expectativas de que em cada situação, se a pessoa não agir daquele jeito como eu agiria ou como eu esperava, ela não me ama, eu não sou suficiente. Isso está errado, isso começa a me perturbar. Então, existe uma reprogramação mental ao longo da nossa vida que nos afasta dessa essência, que nos afasta dessa condição de ser pacífico, de ser amoroso, de ser feliz, estável, não é? E nos afasta de uma maneira tão brutal que nós esquecemos que essa é a nossa verdadeira essência, é a nossa verdadeira natureza. Então, a gente poderia até afirmar que a paz, o amor e a felicidade estão para a nossa alma, que é o nosso espírito encarnado, né? Como o ar, a água e o alimento estão para o nosso corpo físico. Se a gente ficar sem ar, ou sem água, sem alimento, nosso corpo físico perece, né? O nosso espírito, quando alma, porque encarnado, porque agregado a um corpo físico, sem a paz, sem o amor e sem a felicidade, ele se enfraquece. Ele fica sem luz, ele fica sem vida, ele fica opaco. Os clarividentes veem esses tons, essas tonalidades opacas na aura da pessoa, no campo energético da pessoa, quando ela está sem paz, sem amor e sem felicidade. A gente só não morre, que nem, tipo, o corpo físico, sem ar, sem água e sem alimento. Chega uma hora que morre, certo? Que perece. Por que nós, mesmo quando estamos afastados da nossa essência, da paz, do amor, da felicidade, por que o nosso espírito não morre? Porque nós ficamos desconectados e afastados disso, mas isso existe. Isso está lá e isso é o que nos mantém vivos. Por mais que a gente não exercite a paz, o amor incondicional e a felicidade na nossa vida diária e ao longo dos anos da nossa vida, isso existe, está lá entre nós, dentro de nós, e é o que nos deixa vivos. Agora, o quanto a gente se conecta com a paz, com o amor e com a felicidade, que é a nossa essência, é o quanto de luz nós estamos imprimindo a nossa alma, que é o nosso espírito encarnado. Tudo bem até aí? Então,
Esses pensamentos que nós criamos a partir de uma mente reprogramada e que se afastou dessa essência divina, né? São pensamentos ruins. E pensamento é uma forma de energia. E toda forma de energia, ela se propaga no espaço. Então, pensamentos ruins, o mentor Kemak também fala muito nisso, né? Pensamentos ruins, eles infectam o ambiente, seja o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, o ambiente por onde a gente passa, o pensamento ruim que está conosco infecta a atmosfera ao nosso redor. E de um modo geral, lá no final, ao fim e ao cabo, infecta o planeta Terra como um todo. Assim como os pensamentos bons que estão conosco e que são alimentados e nutridos por nós, contagiam o nosso ambiente, contagiam o planeta Terra, andam conosco, né? Então, tem pessoas que têm pensamentos tão puros e tão bondosos, pacíficos, né? Ou pelo menos tão mais que nós mesmos, que a gente tem vontade de estar com aquela pessoa, né? Quando a gente não tá bem ou quando a gente tá bem para dividir. Ao passo que tem outras pessoas que têm pensamentos tão pesados e tão negativos que a gente não faz questão de estar junto e às vezes até a gente foge. Que às vezes estão pior que a gente mesmo, né? Lembram daquela palestra que eu falei? Não, mas não foi do Ricardo Fuji. Tem um fotógrafo brasileiro que se chama Ricardo Fuji. Ele é brasileiro, tá? E que ele criou esse projeto que se chama o Projeto Ilumina. Então, trabalhando a fumaça do incenso em torno das pessoas, ele conseguiu fotografar imagens que a fumaça faz sobre os pensamentos emanados sobre as pessoas. Então, parecido com aquela técnica do... Fotografia de trilha? Não, parecido com aquela técnica do japonês, daquele outro fotógrafo japonês. Da água? Da água, o Kamaru Masoto, se não me engano. Eu vou citar ele daqui mais um pouco, agora eu tenho uma dificuldade muito grande para nome. Que ele fez com a água. Esse fotógrafo brasileiro, ele fez com a forma que a fumaça do incenso faz a partir do pensamento das pessoas. E são formas assim que variam muito conforme o tipo de pensamento emanado. Mas provando que pensamento é forma, é energia, e que é uma energia que pode ser dirigida e materializada de certa forma em determinadas condições, tá? Então, tudo isso que diz respeito ao pensamento que antecede nossas palavras. Entrando, né, na reflexão da palavra propriamente dita, e usando ali princípios, ensinamentos da física quântica, a palavra, ela imprime uma força maior ainda aos nossos pensamentos. Aquela palavra dita de forma pensada, com um propósito, né? Não a palavra aquela que sai da boca para fora. Toda palavra tem força, toda palavra tem poder, mesmo aquela que sai da boca para fora no momento instintivo. Mas a palavra que foi resultado de algo que a gente ruminou bastante e disse, ela tem um poder bem maior do que a palavra que saiu da boca para fora. Fazendo um paralelo assim com a minha área, eu sempre falo assim que um homicídio é um crime que qualquer ser humano pode praticar, que é um crime, o homicídio simples, né? O qualificado pela crueldade, né? Mas é um crime que é circunstancial, porque dependendo das circunstâncias de determinado momento, uma mãe para salvar um filho pode matar. Né? Um exemplo que me ocorre, né? E aconteceu assim, né? Por uma reunião de várias circunstâncias e naquele momento foi. Há outros crimes, a exemplo do crime de estupro, né? Que são crimes premeditados. Que a pessoa até o último momento, ela poderia e deveria desistir. E ela materializa aquilo,
não é? Com uma força muito maior, né? Então, as palavras, elas imprimem uma força muito maior ao nosso pensamento se elas são dirigidas com um propósito específico, tá? E as palavras, o som, segundo estudos mais recentes, né? E a gente até, eu e o G, vimos um vídeo esses dias do Rubi Cósmico, daquele menino que eu gosto muito, que é o Lucas da Costa Pirani, né? Ele fala sobre isso no vídeo que ele intitulou Somos Música. É bem legal esse vídeo, procurem lá no Insta, no YouTube, que vocês vão achar. E ouvindo ele nos disse que estudos recentes, porque quando a gente estudou o som, a gente estudou que o som ele se propaga numa onda senoidal, né? Que é aquela onda assim, né? E estudos recentes nos ensinam que, na verdade, o som se propaga em formas esféricas, como se fossem bolhas. E nesse vídeo ele faz até uma representação, né, dessas bolhas, por exemplo, numa das sinfonias de Beethoven, lá, que elas se formam e se propagam em cores, em vibrações diferentes, né? Então, se a gente for pensar sobre essa ótica, o som, a palavra, nós estamos falando da palavra, mas agora a gente vai trazer na sua forma mais primitiva, que é o som, né, em si. Todo o som que sai da nossa boca, ele possui uma geometria. Nesse aspecto vibracional dele, né? Toda a vogal que a gente pronuncia A, E, I, O, U, tem uma geometria propagada no universo, né? Tem uma ciência, inclusive, que é a chamada de simática, que ela trata, que ela estuda a questão da visualização do som. Com esse aparelho chamado cimascópio, tá? Que é uma espécie de microscópio, não é? Se consegue visualizar os sons produzidos pelas palavras conforme a vibração imprimida naquele som. Então, por exemplo, o mantra Om, que a gente usa muito no yoga, por exemplo, né? Muito da prática do yoga é, né, também da repetição de mantras. E o mantra mais poderoso no yoga, né, na prática do yoga, é o mantra Om. Essa geometria do Om, que significa, que simboliza a unidade, que nós somos o todo e que o todo é uma coisa só. Então, repetir o mantra Om significa se conectar com a energia cósmica universal. É muito bonito isso, e a gente praticando isso no yoga ou numa meditação, a gente consegue vivenciar esse sentimento, né? E o curioso é que o mantra Om, quando medido lá, o som Om, né, pelo cimascópio, por exemplo, ele tem aquela imagem que o G apresentou na última palestra, né, de um círculo, na medida que tu vai falando Om, é um círculo dentro do outro, que é a representação gráfica do universo. Lembra quando o G apresentou ali que era uma coisa dentro da outra, né? Então, é a maneira de tu vibrar naquela energia universal que está em tudo. Só que uma coisa é tu simplesmente parar e sentar e ficar aqui, ó. Vai ter um poder. Se tu repetir, tem, né? Aquele, não me lembro agora o nome, Dora, daquele tipo rosáriozinho do yoga, mas tem um outro nome, né? São 108 contas que tu deve repetir o mantra Om, né? Por
Por mais que tu não saiba de nada disso daqui, tu não acredite em nada, só tu repetir aquele som universal, tu vai melhorar. As 108 vezes, que é o número sagrado lá, né? Então, na verdade, se o som tem geometria, né? Tem forma, conforme a vogal que tu pronuncia, conforme o mantra que tu evoca, o som tem ritmo também, né? O que é a música? A música não nos dá vários ritmos, não nos imprime vários ritmos e não é uma das maiores expressões da sonoridade, a música, né? E aí sim que eu trago de novo aqui, a gente já falou, é o Masaru Emoto, é isso, Masaru Emoto. Lembram aquele japonês, também é um fotógrafo japonês, que ele submeteu moléculas de água a diferentes pensamentos, sentimentos ou músicas. Então, ele trabalhou ali a molécula de água, a pessoa pensando só em ódio, 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 ódio. Aí, ele conseguiu fotografar a imagem que o ódio fazia. A imagem, assim, bem... Lembram que eu mostrei para vocês? Se vocês olharem lá nas aulas, vai ter essa imagem lá. Outra pessoa pensando em amor, em paz, aí fotografava outras, né? E a música imprime também uma imagem na molécula da água, né? Aí se a gente pensar que o nosso corpo é composto de 75% de água, a gente pode pensar o que é a força do nosso pensamento, o que a força das nossas palavras podem fazer no nosso corpo, né? No funcionamento do nosso corpo físico. Não adianta, a gente para ser saudável tem que tomar de 2 a 3 litros de água. Não adianta tomar 4 litros de água e passar o tempo todo pensando e falando coisa ruim. Quando muito, a gente vai estar com a pele um pouquinho mais hidratada, mas o resto todo funcionando muito mal, né? E estudando sobre isso tudo, né? A gente sabe que os planetas, eles giram ou eles espiralam, tá? Em torno dos seus sóis, né? Cada planeta tem o seu sistema solar. E os estudos dizem que esse giro, esse espiral que fazem os planetas em torno do seu Sol, tá? Eles seguem padrões geométricos únicos. Tem até uns cientistas lá nesse vídeo que eu assisti que chegaram a estudar esses padrões e que perceberam e gravaram sons. Eles gravaram o som de Vênus, que eram umas coisas meio extraterrestres, uns barulhinhos assim. E eles gravaram o som da Terra, que era barulho que remete à água, porque é o planeta Água, né? Que é o som que cada planeta emite quando gira ou forma esses espirais ao redor do céu, né, a sua órbita, né, ao redor do seu Sol e no espaço do universo em que eles estão situados, tá? E são padrões geométricos de vibração únicos, cada planeta tem o seu, que se repetem periodicamente, seja a cada vários meses, a cada vários anos, a cada décadas. Aí vem a parte da astrologia, que uma outra hora a gente vai falar aqui também, que fala, né, no Mercúrio retrógrado, não sei o que, não sei o que. Estão tocando uma música que, né, tá mexendo com a vibração energética de tudo que pulsa no universo, né? E daí, essas vibrações dos planetas, elas formam sons estelares únicos, que funciona como uma verdadeira orquestra cósmica. Pensem no universo, tu poder ouvir o som
de todos os planetas que orbitam ao redor do nosso Sol. Que Pitágoras e depois Platão, pensadores lá de 1800, não sei quanto, não me lembro mais, tá? Denominaram como a música das esferas. Uma orquestra cósmica, tá? Que não é perceptível aos ouvidos humanos. Só que se a gente pensar que nós, como seres humanos, dentro de toda aquela grandiosidade do universo que o G trouxe para nós na conversa passada, nós somos uma nota musical dessa orquestra. E uma nota musical única, que cada um tem a sua. E que parte, que vibra a partir de como a gente alimenta as batidas do nosso coração. Lembram que o mentor fazia esse movimento numa das palestras dele, do coração, bombando, né? O nosso chakra cardíaco, ligado ao timo, que é a glândula responsável pelas células de autodefesa do nosso organismo, né? Ligado ao sistema circulatório, ao sistema respiratório, bombando, dando o nosso ritmo, a nossa nota única nessa orquestra universal. Né? E o quão pouco nós nos concentramos em nós mesmos a ponto de ouvir as batidas do nosso coração. Porque para a gente ouvir as batidas do nosso coração, a gente tem que se focar, se concentrar, ouvir o ritmo que ela tá, perceber que ela tá acelerada e imprimir através do pensamento uma batida mais calma. Perceber que a batida tá quase parando e imprimir com o nosso pensamento uma batida mais energética, mais cheia de luz, de emoção, de sentimentos puros. O quanto a gente ouve a nossa nota musical, que é indispensável no universo, que se faltar, vai tornar esse universo infinito menor. Como o mentor que o Mark falou na última palestra dele, né? Que Jesus voltaria à Terra se fosse para salvar umzinho de nós, porque esse umzinho de nós faz a diferença. E quando a gente pensa sobre esse viés, a gente percebe que é uma bobagem a gente se comparar com os outros. Porque cada um de nós tem a sua beleza, o seu brilho próprio, e é uma nota musical complexa que compõe o todo. Então, nós não temos por que nos comparar com os outros, nós temos é que nos escutar as nossas batidas, escutar o nosso poder, escutar as respostas que nós podemos e devemos encontrar em nós mesmos. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente sintonizando com a paz, o amor e a felicidade universal, a gente tem as respostas para tudo, né? Falando parece tão fácil, né? E também o som é cor. Então, a gente já falou que o som é ritmo, que o som é geometria, que o som é vibração e o som também é cor. Nesse mesmo vídeo, tem um cientista lá, que agora eu não me lembro o nome, mas ele acopla um aparelho aqui na cabeça dele e ele vai passando lâminas de cores diferentes. E o vermelho tem um som, o azul tem um som, o roxo tem um som. Ele pega as frequências da cor e transforma em frequência sonora. Ele pega, bem isso que eu já falou, ele pega a frequência da cor e transforma num som. Ou seja, isso nos remete, né, a uma frase, eu vou lá para o fim, eu pretendia dizer isso no fim, mas me ocorreu de dizer agora, uma frase de Nikola Tesla, tá? Nikola Tesla é um sérvio que viveu de 1856, eu pesquisei isso para trazer aqui para vocês na Wikipédia, tá? Que tem tudo, até 1942, e ele foi quem
ele foi depois, mais tarde, até intitulado o criador do rádio, né? De que estudou assim campos de energia mecânica, eletrotécnica e tudo isso dentro de uma ciência e trouxe essas ideias que depois elas embasaram as correntes alternadas, os sistemas polifásicos, a distribuição de energia sem fio, tudo isso foi depois embasado lá no Tesla, né? Mas na época dele, ele morreu aos seus 86 anos, empobrecido, esquecido, porque chegou um momento lá do conhecimento dele que ele foi tido como um maluco, como todos, né? E hoje a gente usa muita coisa dele. Ó, aqui tá o cientista falando que se usa muita coisa dele. Tu imagina que tem uma marca de carro que é Tesla, né? Que é voltado para essa questão elétrica. Olha a frase dele, né? Que é uma frase eterna. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Por que me ocorreu então esse pensamento? Porque a gente veio falando lá de pensamento, palavras e vamos falar agora daqui a pouco em comportamento, mas a gente estava falando que a palavra tem cor, a palavra, o som, né, tem cor, tem geometria, tem tudo, né? E a geometria tem cor e tem som também. A geometria, né, tem cor e tem som. Então, se a gente quer entender o universo, a gente tem que entender sobre energia, sobre vibração e frequência. Porque tudo é a mesma representação de uma coisa só. Por exemplo, se tu precisa imprimir energia no teu corpo, tu usa que nem hoje eu tô aqui de vermelho, não é por acaso que eu tô de vermelho hoje aqui, né? Inconscientemente, eu até fui consciente, né? Foi um dia mais assim, preguiçoso, o vermelho te imprime uma energia mais vigorosa, né? Então, é energia, é frequência, é ritmo, é música, é som, é geometria, né? Tudo isso está relacionado com os segredos do universo, né? Então, na verdade, essa cor que o som tem um estudo que é a sinestesia, que é o estudo, tá, sobre a sensibilidade de ouvir as cores. Olha que maluco, né? Mas muitas casas espiritualistas trabalham com a sinestesia. A própria cromoterapia é uma forma de cura através das cores. E como as coisas se entrelaçam, né? O som, um som de alta qualidade, que a gente já viu que tem todos esses atributos, com uma cor de alta frequência. E daí podemos associar cheiros e tantas outras coisas, são terapias de cura, né? De transformação, mas que nos remetem todos à paz, ao amor e à felicidade como algo constante, tranquilo, né? E daí vem, então, a gente pensando assim, pensamento em palavra, o nosso comportamento. O nosso comportamento, ele espelha se nós estamos reagindo a uma situação ou se nós estamos respondendo a uma situação. Já pararam qual é a diferença entre você reagir a uma situação e você responder a uma situação? A gente já estudou isso aqui. Quem é que lembra? O que é reagir a uma situação e o que é responder a uma situação? Quando a gente reage a uma situação, a gente aciona um comportamento mais instintivo, afastado da nossa essência divina, né? Então, a pessoa chega para ti num ambiente de trabalho e te diz, e estão conversando sobre algum assunto e daqui a pouco eu tenho uma opinião que é diferente da tua e a pessoa diz assim, ai Clarissa, tu é insuportável. Olha o poder da palavra, né?
Eu posso reagir a esse insulto ou eu posso responder a esse insulto. Eu posso reagir assim, e tu é uma ridícula. Né? Ou quando a gente era criança, né? Tu que é. Tu que é. Quem diz é que é. Né? A gente está reagindo. Né? Eu posso responder que não precisa ser uma resposta verbalizada. Naquele primeiro momento, naquele primeiro momento que vem assim após o insulto, a pessoa acabou de dizer insuportável, acabou o poder dela sobre mim. Aí começa a minha escolha. Claro que nos momentos assim, logo após o insulto, aquela coisa que te choca, que te ofende, que te machuca, vem assim, ai, mas por que tá me dizendo isso? Mas por que ela pensa assim de mim? Mas por quê? Mas o que eu fiz? O mas, né? Tá ali no pensamento, né? Aí eu tenho que respirar e me lembrar. Eu sou um ser pacífico. Eu fui criado paz, eu fui criado amor. Toma um copo d'água. Eu aceito as pessoas como elas são. Eu não sou isso, isso é a perspectiva do fulano em relação a mim, e ele deve ter os motivos dele para pensar isso de mim. E aí eu vou responder com o silêncio, eu vou responder com tudo bem. Se é assim que você me vê, eu te respeito. Eu vou responder, né, com a aceitação e não com a reação. Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês isso? E nós somos mais reativos ou responsivos no nosso dia a dia? Acho que sou mais responsivo. Que bom. Eu costumo, a maioria, né? A gente costuma ser mais reativo, né? Porque aí vem outra situação, né? Olha que curioso isso, estava pensando. A gente pode usar da palavra e do comportamento de uma maneira falsa. É bem o que eu ia falar agora, tá? Falsa porque a gente pode estar dizendo e se comportando em descompasso com aquilo que a gente pensa, né? Então a gente chega assim e eu olho pro figurino ali da Cher e penso aqui comigo, que ridículo e que brega isto. E ela chega perto de mim e eu digo assim, nossa amiga, como você tá bonita. A minha palavra tá em compasso com o meu pensamento? Não, né? Eu posso ser pior ainda. Até a própria cara, né? Falando. Não, mas é que eu exagerei, entendeu? Tem umas que disfarçam mesmo. E se eu fizer disso um costume, porque ela é minha colega de trabalho, e todo dia ela vem com um figurino que, na minha opinião, um é pior que o outro, e eu disser para ela todos os dias que linda, que bonita, que isso, que aquilo, meu comportamento, já não é nem mais a minha palavra, meu comportamento, meu padrão, não tá em compasso com o meu pensamento. Agora, a gente consegue ser falsa nos nossos pensamentos? Por quê, né? Porque a gente tem a falsa expectativa de que de tudo aquilo que a gente pensa e de que está aqui dentro de nós, ninguém sabe e não faz diferença em ninguém e em nada. Que eu posso ficar quietinha lá no meu canto, pensando mal de várias situações, de várias pessoas, e que isso está dentro de mim, é meu pensamento, isso não prejudica ninguém. Será? Será que a pessoa que está o dia inteiro quieta no canto dela, pensando coisa ruim, não cria uma atmosfera que faz as pessoas não quererem estar com ela, por mais que ela não fale quase nada?
Então, a gente conclui, assim, que nós precisamos reprogramar o nosso cérebro, porque em algum momento das nossas vidas ele se afastou dessa programação divina inicial de paz, amor, felicidade, aceitação. Em algum momento da nossa vida, uns muito cedo, outros mais adiante, outros vão e voltam, mas em algum momento a gente se afastou dessa programação divina, e eu digo divina porque como nós fomos criados, do amor, da paz, da aceitação, e criamos, em razão de vários aspectos socioculturais, né, padrões assim que nos distanciaram muito da nossa essência. Como é que a gente pode, né, fazer e o que a gente pode fazer para se conectar de novo com isso, né? Então eu listei assim maneiras de nós experimentarmos esse estágio inicial da criação, né? Primeiro, a gente tem que sentir a paz e o amor e a felicidade dentro de nós mesmos. E quando eu estava escrevendo esse material, a gente precisa criar, não é criar, eu mesma me corrigi, porque tu cria aquilo que não existe. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós já temos em nós a paz, o amor, a aceitação. E encontrar, então. Né? A gente não precisa criar, né? A gente precisa sentir, como o Gê falou, encontrar e sentir aquilo em nós. Primeira coisa, não dá para a gente querer se aproximar de algo que a gente tem, que é nosso, sem sentir isso, sem viver isso, né? Não adianta a gente encontrar em relampejos, assim, sabe? Em relâmpagos, né? A gente precisa estudar coisas edificantes diariamente na nossa vida, energizando o nosso ser para poder assimilar. A meditação faz isso. As pessoas que meditam no início do dia, é importante isso, reservam 5 minutos para uma meditação pequena que seja, 15. O ideal seria entre estudo e meditação de 30 a 40 minutos, que é o tempo que o teu... Então, o ideal seria a gente acordar, ler alguma coisa edificante, espiritualista, alguma coisa que te faça refletir, que te faça querer voltar para a tua essência e fazer uma pequena meditação, porque a meditação, ela aciona os chakras e ela faz tu reter, tu assimilar aquele sentimento, aquele conhecimento novo. Novo, velho, antigo. Entende? Então, tu te conecta com teu eu superior, depois de ter estudado algo novo, e aquela conexão vai fazer aquele conhecimento ser melhor absorvido e assimilado pelo nosso ser multidimensional. A partir do momento que tu começa a fazer isso, o terceiro aspecto da experimentação dessa nossa programação divina é tu diminuir as expectativas em relação ao outro e aumentar a aceitação. Porque a gente, já te passo, Cher. A gente, naquele afã, né, de ser amado e de ter a certeza de que eu estou bem, a gente cria uma expectativa que se o outro não agir como a gente agiria naquela determinada situação, ou se o outro não fizer algo que eu queria que ele fizesse para eu me sentir bem, a gente cria uma expectativa e transfere, né, o poder da nossa felicidade, do nosso amor e da nossa paz para uma conduta externa. Porque no meu casamento, por exemplo, né, tem aquela brincadeira que diz que as mulheres casam com os homens pensando que um dia eles vão mudar. E eles nunca mudam. É uma brincadeira, tá? E os homens casam com as mulheres pensando que elas
nunca vão mudar. E elas mudam. É bem machista isso, né? Mas é uma brincadeira, tá? Ai, Mi, também te amo, se foi para mim. E então, assim, na verdade, a gente passa uma vida inteira condicionando a nossa felicidade às expectativas que a gente criou do outro. Então, eu tô muito bem às vezes, né? Tô me divertindo, eu tô feliz entre as pessoas que eu amo, né? Aí vem uma pessoa assim que eu conheço, e claro, a gente quer ser aceita, a gente quer ser benquista, né? O pior ainda assim, é uma pessoa que a gente ama e ela nos dá um insulto, ela nos fala uma coisa desagradável, uma coisa ruim, né? E acabou minha paz de espírito, acabou minha felicidade, baixa uma nuvem preta em cima de mim, eu me desestabilizo completamente, porque eu não tive naquele momento essa conexão com o meu eu superior de parar e não reagir, de responder. Né, minha chuchuzinha? Tu sabe para quem eu tô falando isso, né? De responder. Tipo assim, bah, essa pessoa acho que não me conhece muito bem, ou essa pessoa deve ter motivos para estar assim, né? Isso é dela, né? Eu não preciso da afirmação dela para eu me sentir assim, ou assado. Eu sei o que eu sou. E se ela tiver com razão, eu tenho mais que agradecer que ela me disse aquilo. E não me ofender com ela. Agora, se ela disse para me ofender, o problema é dela. Mas eu tenho que ficar com o que é meu. E eu tenho que pautar a minha felicidade a partir da conexão que eu faço com a minha programação divina inicial e não criando expectativas de estar bem ou não conforme o que o outro reage em relação a mim e a vida. Né? Tá ali na hora, quase. Então, o quarto atributo para a gente se voltar à programação inicial e divina é não reagir a nada, responder. Não reagir no sentido de não pegar aquilo para ti e de não pegar aquilo como uma ofensa e de fazer uma escolha sobre pensar sobre aquilo. Então, de duas, uma, né? Ou a gente vai chegar, não, realmente, eu sou uma, naquele caso do insuportável, eu sou uma insuportável, essa pessoa tá com toda a razão, ainda bem que ela me disse, claro, poderia ter dito de uma forma mais gentil, mas eu sou insuportável, ai que bom que eu me dei conta disso, e deu. A pessoa segue com o conceito cruelzinho de que eu sou insuportável, me ajudou a ver que eu sou insuportável, eu agradeço a ela e eu respondo, ah, tu tem razão, vou trabalhar isso daí. Ou, né, a gente pega o insuportável e leva com a gente para o resto, por alguns minutos, dias, anos, e tem pessoas que levam para o resto da vida. Porque tem pessoas que dizem que eu nunca vou te perdoar porque aquele dia tu me chamou de insuportável na frente de todo mundo. E ela fica tanto com esse insuportável na cabeça que talvez ela até se torne insuportável. Exatamente. Ela acredita que ela é insuportável. Cher, tu queria falar alguma coisa depois? A Cher. Não, era só uma colocaçãozinha que nós estava falando, e eu tô fazendo um curso online que é de limpeza espiritual. E hoje o tema da palestra nada mais é que limpeza de memórias negativas. E eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje no nosso encontro. Tu vê como é que as coisas são, né? Porque nesse momento de pandemia, todas as pessoas que estão concentradas em crescer, em aprender, em mudar de postura, elas estão ligadas de alguma forma num propósito, num objetivo comum. Não é coincidência, né? Alguém mais queria perguntar ou dizer alguma coisa? Mi? Eu queria, claro. Porque a pessoa, quando ela guarda isso, tipo assim, tu me chamou de insuportável, ela guarda, ela vai desenvolvendo aquele sentimento de rancor, de mágoa. E esse sentimento é o pior sentimento que tem para adoecer uma pessoa,
né? E para conseguir limpar depois é muito difícil isso, né? Pelo menos é o que eu já estudei, né? Principalmente quando a gente diz e repete que é muito difícil isso, percebe? Porque a gente guarda na cabeça, acredita e adoece. Além de adoecer a cabeça, adoece todo o organismo, né? Então, a partir de hoje, Mi, a gente não vai nunca mais dizer é muito difícil isso, porque isso é um mantra. Tá. Tu repete para ti mesmo e que tu tá sentenciando que é tão difícil que tu não vai conseguir. Então, o que a gente vai dizer? O quê? Espera aí. Isso tá comigo há muito tempo, né? Eu não sou isso, não é a minha perspectiva, é a do outro, e isso é problema dela resolver. E eu vou me conectar com a minha essência divina, com aquele meu ser, com aquele meu Deus que está em mim, que é amor, que é paz e que é aceitação. E eu não vou mais nutrir rancor. Se eu sou amor, como é que eu vou nutrir rancor? E daí é outra, né, estudo que um dia a gente pode fazer aqui, que é o estudo dos mantras. Ai, que é muito bom. Porque o mantra, de tanto tu repetir, porque o que é o afastamento da gente dessa programação divina? Porque a gente passa uma vida inteira repetindo e vivendo coisas que nos afastam, né? Então, faz parte da reprogramação mental para tu te conectar com a tua essência divina, tu repetir coisas boas. E tu banir do teu vocabulário palavras ruins. Tu ser gentil o tempo todo contigo mesmo, para conseguir ser gentil com o outro. Tem pessoas que se criam dizendo eu sou burra, que se criam ouvindo tu é burra, tu é ignorante. A mulher, né? Nós mulheres temos isso. Enraizar. Assim, ó, a gente foi criada num mundo machista que é muito difícil até hoje, não é o caso, talvez, de nós mulheres aqui, mas nós que trabalhamos com a violência doméstica, a Fran sabe do que eu tô falando, tem mulheres que precisam da Lei Maria da Penha porque elas foram criadas e vivem uma cultura de vivências, assim, ó, há tanto tempo grande, de que é burra, de que é menor, de que é submissa, de que é inválida, de que é imprestável, que ela se torna assim. Então, os mantras nos ajudam a sair desse estado de espírito, porque por mais que tu esteja repetindo aquilo da boca para fora, tu tá repetindo. Tu começou a reprogramação. Nem que seja da boca para fora, chega uma hora que vai começar a fazer sentido. Pode ter certeza disso. A gente estuda isso numa outra oportunidade, tá? Vamos fazer o nosso encerramento agora, para sermos fiéis ao horário, falta ali 2 minutinhos. A gente começando antes das 8h30 é a conta, né? Se estende mais um pouquinho, não tem problema. Então, vamos lá. Sentando-se mais uma vez, de forma confortável. A coluna ereta. Alinhando os nossos chakras. Assumindo a consciência de que somos um ser multidimensional. De que nos expressamos através de sons, de pensamentos, de comportamento. E que todos esses atributos da nossa expressão possuem a sua cor, a sua geometria, a sua vibração, a sua frequência. Que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que por isso podemos sintonizar com o Deus que existe em nós, por vários caminhos, estratégias, sentindo, ouvindo, vivendo essa orquestra cósmica, sintonizando neste momento com as batidas do nosso coração, percebendo o carinho que fizemos nele durante esses minutos em que nos elevamos
em reflexões altas, de alta vibração, nos apoderando do poder que temos de nos autocurarmos, de nos auto-reprogramarmos, nos sentindo fortes e felizes por isso. Eu convido a todos a repetirem comigo de forma muito simples, muito humilde, mas muito verdadeira. Todos, após a minha fala, repitam assim: eu sou paz. Eu sou paz. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu aceito as pessoas como elas são. Eu aceito as pessoas como elas são. Eu não reajo às situações. Eu não reajo às situações. Eu a elas respondo. Eu a elas respondo. Eu sou paz. Eu sou paz. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu aceito as pessoas como elas são. Eu aceito as pessoas como elas são. Tendo vibrado, irmãos, nessa energia tão pura, de tão alta frequência e que nos aproxima tanto do Deus que habita em cada um de nós. Nós iluminamos essa luz intensa, radiante do nosso ser, que tem a força para limpar o nosso ambiente doméstico e que processa essa limpeza neste exato momento, que tem a força de nos acompanhar por onde quer que passemos, espalhando o perfume do amor e da paz, que tem a força para expandir tanto, mas tanto além de nós, a ponto de se unir com todos os pontos de luz do planeta Terra, do universo, e de operar em nosso favor, de operar especialmente nesse momento de transição planetária, em prol da nossa Mãe Maior, o nosso planeta Terra. Estejamos sempre sintonizados com a paz, com o amor e com a aceitação que se fazem tão necessários neste mundo em que habitamos provisoriamente. Que assim seja. E graças a Deus. Respirando lenta e profundamente, absorvendo essa energia santa, essa bênção do alto e mantendo-a conosco ao longo de toda a nossa semana. Tudo certinho?